Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele há, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele há, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem. Se denomine nessa noite. Manda ele toda a sua oração. Ele é digno de receber todo o louvor e toda a honra. Você consiga amar ele nessa noite. Adore, ame, chame por ele. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele há, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem. O rei está voltando, o rei está
talvez o amanhã nem chegue, porque ele pode voltar agora. E agora? Será que nós estamos preparados para encontrar com Jesus? Porque ele vem me buscar, e ele vem te buscar. Então abra mesmo o teu coração, se renda a ele e clame pela vida dele. Mas se derrame mesmo, abra o seu coração. Aleluia, Jesus.
Versículo 1 diz assim: também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregavam Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. No 3 repetimos o versículo 8. 1, 2, 3. E havia grande alegria naquela cidade. Uma vez mais. E havia grande alegria naquela cidade. Aleluia. Tome o teu lugar aí. Tome o teu assento em nome de Jesus. Senhor, queremos pedir que a Tua palavra flua nos nossos corações, que a nossa mente esteja aberta, que o nosso coração esteja predisposto e que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, a escutar a Tua palavra. A Tua palavra é o que nos alimenta, é o que nos sustenta, é o que nos exorta, é o que nos edifica e é o que nos consola. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Assim, purifica-nos através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no capítulo 8 do livro de Atos, nós estamos falando sobre a igreja nesses últimos dias aqui nos nossos cultos de sexta-feira, aula que nós estamos tendo sobre a igreja, e hoje nós trouxe um pouquinho aqui, um pequeno resumo do que nós estamos aprendendo sobre a igreja. E quando a gente chega aqui no livro de Atos, no capítulo 8, alguns teólogos e alguns pentecostais falam que Atos não poderia ser Atos do Espírito Santo, né? E não Atos dos Apóstolos. Mas o Espírito Santo é tão humilde que ele não se preocupa com essas coisas, né? Ele permitiu que o nome fosse Atos dos Apóstolos. Mas a gente vê que os apóstolos não faziam nada se não fosse pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é coisa linda, o Espírito Santo é maravilhoso. E a gente vê aqui que a igreja de Jerusalém foi uma igreja, aquela igreja no qual estava Jesus subindo. Depois que ele ressuscitou, 40 dias ele passou aqui na terra, ficou 40 dias falando sobre o reino de Deus, dando as últimas instruções para os discípulos. E alguém poderia dizer assim que Jesus, ele não alcançou o seu êxito no momento que ele estava na terra, no sentido de que multidões o seguiam, porque as multidões, algumas multidões que seguiam a Jesus, quando era confrontada, elas o abandonavam, até o ponto que Jesus Cristo olhou para os discípulos e falou assim: vocês também não vão me deixar? Aí Pedro, orientado pelo Espírito Santo, falou: onde iremos nós, somente tu tens palavra de vida eterna? E o que sobrou desses 3 anos de ministério de Jesus foi 120 pessoas. E essas 120 pessoas foram instruídas por Jesus.
para não saírem cumprir a sua missão, enquanto não descesse sobre elas o Espírito Santo. Então ele falou: fiquem lá na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido com poder, então sereis minhas testemunhas. Fiquem lá, porque o que vocês vão fazer não vão fazer ou não farão com as suas próprias forças. Vocês vão fazer no poder do Espírito Santo. Então espere ele vir sobre vós. E no exato momento no qual Jesus Cristo está subindo, ascendendo-se ao céu, diz que os varões ficaram olhando, as pessoas ficaram olhando para o céu. E os dois anjos que acompanhavam Jesus falou para eles assim: o que vocês estão fazendo aqui, varões galileus, olhando para cima? Aquele que subiu, que vocês estão vendo subir, ele também voltará. Foi o hino que nós terminamos de cantar aqui. Glória a Deus. O que subiu, ele também vai descer. O que vocês estão fazendo olhando para cima? A gente entende o seguinte: que o Senhor já estava falando, pode movimentar-se, pode cumprir o papel, vai lá para o lugar onde eu mandei vocês ficarem, orando, porque o Espírito Santo vai descer, e não fique olhando para cima, porque tem algo mais grande para fazer através da vida de vocês, ou algo maior para fazer através da vida de vocês. E diz que eles ali ficaram orando, e de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. Atos capítulo 2. Diz a palavra que agora eles abrem o lugar onde eles estavam. E nessa época, era a época de Pentecostes, eles estavam numa festa muito grande de Israel, tinha muitos judeus que vinham de todos os lugares da terra, tribos, povos e nações, estavam todos ali para comemorar a festa do Pentecostes. Então, quando vem o Espírito Santo, eles abrem a porta e o povo começa a escutar eles falando em outras línguas, e conforme eles falavam, começavam a falar nos dialetos ou nas línguas daquelas pessoas que estavam ali presentes. E eles ficaram admirados, dizendo assim: olha, como é que essas pessoas são pessoas humildes, pessoas simples, como é que elas falam o nosso idioma de uma forma tão clara? E o que eles falavam? As maravilhas de Deus. Sem conhecer o idioma, eles falavam em outras línguas, e as línguas era a língua que identificava os moradores daqueles países pelo qual estavam visitando Israel no dia de Pentecostes. E diz a palavra que Pedro se levanta e prega. E diz que, depois que Pedro acaba de pregar, 3.000 almas se batizaram. Glória a Deus. O que eu vejo aqui primeiro, irmãos? Que Pedro, ele não trouxe uma pregação expositiva, uma pregação clara, e nem foi tão amável na sua pregação, porque a pregação de Pedro era a seguinte: vocês penduraram aquele que veio para nos salvar, vocês mataram aquele que nos veio salvar, vocês penduraram ele no madeiro. Mas o Senhor Deus o ressuscitou, ele está vivo, subiu ao céu. Então compungiu-se o coração da multidão. Não foi pela pregação de Pedro simplesmente, foi pelo Espírito Santo que Pedro tinha recebido. E diz que uma multidão de 3.000 almas se converteu a Cristo, de tal modo que diz alguns historiadores que naquela época Jerusalém, habitava em Jerusalém 100.000 pessoas. Para aquela época, uma cidade de 100.000 pessoas era uma mega cidade. Hoje, uma cidade de 100.000 pessoas é uma cidade mais ou menos para nós. Cidade grande para nós hoje é uma cidade como São José dos Campos, com mais de 700.000 habitantes, Taubaté, com mais de 280, 300.000 habitantes, e por aí vai. Aí, cidade pequena, nós temos Caçapava, temos outra cidade que chega a 100.000. Para nós, cidade de 100.000 é uma cidade pequena, mas naquela época era uma cidade muito grande. Desses 100.000 habitantes que existiam em Israel, que habitavam em Jerusalém, que viviam em Jerusalém, 50.000 deles eram cristãos. Ou seja, o Evangelho se expandiu de uma forma tremenda, de uma forma tão gloriosa, que muitas pessoas se converteram. E qual era o segredo do crescimento desta igreja? A gente aprende no capítulo 2, a partir do versículo 47 do livro de Êxodo. Qual era o segredo? O segredo não era a palavra expositiva de Pedro. O segredo não era as curas, o segredo não era os milagres, o segredo não era nada mais e nada menos, sabe do que, irmão? Da comunhão. Diz a palavra que a igreja tinha 4 coisas importantes que ela fazia constantemente. Era uma igreja que fazia isso de uma forma clara, evidente e contundente. Primeiro, era uma igreja que estava firmada na doutrina dos apóstolos, firmada na palavra. Era uma igreja que gostava da palavra. Segundo lugar, era uma igreja que orava junto, estava em oração juntos. Terceiro, era uma igreja que comiam juntos. Diz que estavam juntos na doutrina dos apóstolos,
na oração, na comunhão e no partir do pão. Essas 4 coisas a igreja fazia fielmente. E diz a palavra que eles estavam juntos. Uma das características principais da igreja, depois da palavra, depois de Jesus, depois do Espírito Santo, é a comunhão. Por isso que Jesus nos chama de corpo. A igreja foi chamada para ser corpo de Cristo. Não somos uniforme, somos unidade, não uniforme. Uniforme é quando todos são iguaizinhos, da mesma altura, da mesma largura, da mesma profundidade. Isso é uniformidade, quando todos são iguais. A igreja não é uniformidade, a igreja é unidade. Unidade é apesar das diferenças. É como os 5 dedos que eu tenho na mão. São 5 dedos que estão em união pela mão, mas que são totalmente diferentes. Tem um mais gordinho, tem um mais pontiagudo, tem um maiorzinho, tem um mais ou menos e tem um fininho. Cada um é diferente do outro. Isso se chama unidade quando eu fecho a mão. Uniformidade é quando todos são iguais. E a igreja é multicultural. A igreja tem todo tipo de gente: branco, negro, gordo, magro, bonito, feio, alto, baixo, sábio, analfabeto, semi-analfabeto, intelectual, quem quer que seja. A igreja é multicultural. Índios, qualquer tipo de pessoa, não interessa quem seja, a igreja é multicultural. Não tem aqui mais separação entre judeus e gentios. Nós fomos feitos por Cristo uma só família. E isso aqui é algo maravilhoso. Então a igreja de Atos, ela estava junto no partir do pão. O principal de Jesus, que Jesus quer ver em nós como igreja, é a koinonia. A palavra koinonia significa unidade. Se você for continuar lendo o capítulo 2, versículo 47, 48, 49, 50, e aí por diante, você vai ver que a igreja estava junto em todo o tempo. Ela estava junto nas casas, ela estava junto no templo, ela estava junto na ceia, ela estava junto evangelizando. A igreja estava junto, como um denominador, junto. O que eles faziam? Junto, a tal modo que a unidade era tão grande que eles estavam dispostos a vender o que tinha para repartir aqueles que não tinham nada. Então eles começaram a vender as suas propriedades. É claro que isso depois teve problema, isso depois teve dificuldade, porque Deus não quer que você venda as coisas suas. Deus não quer isso. Deus quer que você seja generoso, que ajude, que aporte, mas não tão ponto de vender o que tinha. Vai morar onde? Isso causou um problema sério para Jerusalém, porque depois você vai ver Paulo, lá no livro de Coríntios, pedindo oferta para os irmãos de Coríntios para suprir a necessidade dos santos que viviam em Jerusalém, porque eles haviam vendido tudo, esperando a vida de Cristo, que para eles vinha no outro dia, e acabou Jesus Cristo não vindo até hoje. Então por isso que muitas vezes a gente tem que interpretar bem a palavra de Deus, para a gente não fazer bobeira, mas vai se arrepender e dizer: ah, foi Deus que me mandou. Depois veio uma pobreza sobre a cidade, mas o foco não é esse. O que eu estou querendo dizer aqui é que ele estava disposto a dar tudo, a compartilhar tudo uns com os outros. Aí eu aprendo um segredo aqui interessante, que o segredo do crescimento da igreja não está no tanto que eu como pastor prego, não está no tanto de que eu pastor seja carismático, não está no tanto que temos quantidade de jovens, ou quantidade de adolescentes, ou quantidade de criança, não está no tanto no tempo que nós temos, não está no tanto do que nós fazemos lá para fora, na obra missionária, servimos dentro do templo do Senhor. O segredo do crescimento da igreja, no qual é o próprio Deus que faz a igreja crescer, como Paulo fala em uma das suas cartas, dizendo assim: olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. E era exatamente isso que acontecia no livro de Atos. Diz a palavra que eles estavam unidos, caía na graça do povo. Por quê? Porque não havia irmãos famintos, não havia irmãos passando necessidade, não havia irmãos que eram isolados dos demais por sua multicultura. Não, todos estavam, todos compartilham, e todos se doavam, e todos se davam, todos estavam ali. E diz a palavra que as pessoas olhavam e falavam: uau, que é isso? Que unidade é essa? Que fortaleza tem esse povo? E diz a palavra que Deus, que o próprio Deus acrescentava à igreja os que havia de ser salvos. Então qual é o segredo para Deus mandar pessoas para uma igreja? Quando eu vejo uma igreja pujante, crescendo,
avançando, e você olha e fala assim: uau, está crescendo, e está avançando, está avançando, está avançando, está crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Pode olhar que ela tem algum segredo. E qual é o segredo? Coinonia. O pastor sempre fala em unidade, coinonia. Vamos fazer alguma coisa? Temos que estar juntos. Vamos orar? Temos que orar junto. Vamos fazer alguma coisa na igreja? Vamos fazer junto. Segredo, coinonia, unidade. E quando o Senhor olha isso, Ele fala assim: eu posso confiar novas almas a esta igreja. Por quê? Porque eu sei que eu vou pegar uma pessoa lá fora e vou colocar dentro de um grupo que se ama, que se cuida, que se exorta entre si, que ajuda-se entre si, que leva a carga um do outro. Um dos motivos pelo qual igrejas não crescem é falta de coinonia. Não é falta de palavra, não é falta de oração, não é falta de jejum. Tudo isso acrescenta e tudo isso é necessário a igreja fazer. Mas o segredo de um crescimento de uma igreja, no qual Deus vai confiar bebês espiritual, é o tanto que a igreja é unida. Quanto que nós andamos juntos? Quanto que nós caminhamos juntos? Quanto que nós comemos juntos? Eu não estou falando, irmão, que todos aqui tem que ser robô. Tem que aceitar tudo, tem que baixar a cabeça. Não estou dizendo isso. Não tem que concordar com tudo. Mas você está dentro de um barco no qual tem um piloto, e o piloto é Cristo. Glória a Deus. E esse Cristo colocou um pastor. E esse pastor tem responsabilidade para com Cristo e para com a igreja. Então entre na visão. Qual que é o segredo então, pastor? Crescimento. Eu estava há muitos anos atrás, você conhece a Igreja Batista aqui do Morumbi? Essa Igreja Batista começou com o pastor dentro da salinha dele. Isso é a história de muitas outras igrejas. Ela começou numa pequena célula na sua sala da sua casa. Foi trabalhando, a igreja foi crescendo, comprou um terreninho, aí foi crescendo, comprou o terreno do lado, cresceu, comprou o terreno do lado, foi crescendo, comprou o terreno de trás, foi crescendo. Quem é que conhece a Igreja Batista do Morumbi? Crescendo, foi crescendo. Eu dirigia a igreja do Campos Alemães e passava por ali de frente da escola de manhã, eu passava ali. A gente tinha dificuldade de passar na rua, porque eu tinha que passar para chegar no Campos Alemães. E eu olhava assim, tinha uma multidão de 60, 70 adolescentes, 8 horas da manhã. Fale para mim, irmão, como que se consegue levar adolescente? Se ele estava saindo às 8 horas, significa que eles chegaram às 7. Significa que eles tiveram que levantar pelo menos 6:30 da manhã para ir ao discipulado na igreja. Pergunto para você, o que faz adolescentes levantar-se 6:30 da manhã no domingo para participar de uma escola bíblica dominical? Alguma coisa tem, sabe o que tem? Unidade. Coisa linda, Deus, coisa linda. Horário do culto, quando a gente passava no horário do culto, não tinha como passar na rua. De tanta gente chegando. Aí o pastor comprou mais um terreno, encheu. Comprou mais um terreno, encheu. Sabe o que eles compraram agora? Compraram uma fazenda e vão construir uma grande igreja. Aleluia, coisa linda, meu Deus. Qual que é o segredo? Unidade. Não tem grupos. Vamos ver quem que é o grupo melhor. Não. Nós todos somos um grupo. Temos nossa diversidade, mas nós todos somos um grupo. E Deus vai começar a acrescentar. Não é pela habilidade do pastor, não é pela carisma do pastor, não é pela palavra do pastor e nem da mensagem de Deus que ele prega no púlpito. Deus olha para a igreja e fala: esta igreja é uma igreja que eu posso acrescentar mais almas, porque eu sei que as almas que eu colocar ali será bem cuidada. Glória a Deus. Vamos cuidar bem de almas, igreja? Que seja a nossa meta, cuidar bem de almas. Cuidar, amar as pessoas e dizer: não, Senhor, pode mandar para cá que a gente vai cuidar delas. Pode mandar. E o interessante, semana passada aconteceu algo interessante. Um amigo meu me chamou e falou: pastor, eu tenho uma alma aqui, inclusive ela está aqui conosco agora. Falou: pastor, eu tenho uma alma aqui. Por favor, pastor Eduardo. Falou: pastor, eu tenho uma alma preciosa aqui. Só que ela mora aí pertinho da sua igreja. E ela trabalha comigo. Pastor, só é o seguinte, cuida dela para mim. O senhor pode cuidar dela para mim? A sua esposa pode cuidar dela para mim? Eu falei: claro que pode. Eu posso mandar ir para a sua igreja? Pedindo permisso para mandar. Eu falei: meu Deus do céu, pode mandar. Nós vamos cuidar. Vocês estão entendendo, irmão? Quando Deus começa a olhar para nós e fala assim: tem alguém para cuidar de alguém, então eu vou mandar. O que você está me entendendo nessa noite? Aleluia. Deus é que acrescenta. Glória a Deus.
Deus é que aumenta, não é pela habilidade nossa, é a coinonia, comunhão. Sabemos abraçar as pessoas, sabemos orar pelas pessoas, aprendemos a compartilhar o pouco ou muito que nós temos, e Deus vai acrescentar cada dia mais à igreja. Eu expandi a tenda porque eu sei que o Senhor vai mandar, não é pela minha habilidade, mas é pelo que Ele quer fazer, e através de nós Ele fará. Vamos sorrir mais para as pessoas, vamos ser mais amáveis com a pessoa, vamos nos preocupar mais com as pessoas. São bebês que o Senhor está nos mandando, e quando o Senhor manda beber, não vai dar trabalho, tem que trocar a fraldinha dele, tem que dar leitinho para ele, tem que colocar um cobertorzinho nele, tem que fazer carinho nele. Mas o que a gente faz? Termina o culto, a gente fica com o nosso grupo de afinidade, e aqueles que estão chegando, não importa. Chegou aqui, irmão, uma pessoa na igreja, cai em cima dele, abraça ele, abraça ela, vai lá para cima e fala: como é que você está? Que prazer ter você aqui. Isso é algo maravilhoso, e Deus acrescenta. Quando Ele sabe que o ambiente é propício, Deus lança a semente onde sabe onde a semente vai crescer. Se Ele sabe que vai jogar lá e vai morrer, então é melhor nem mandar. Criança, bebê, ela não sobrevive sem cuidado. Então tem que haver um cuidado. Ah, mas eu aprendi assim. Por isso que nós não evoluímos, porque aprendemos assim e continuamos fazendo errado. Se quiser ficar na igreja fixa, se não quiser, vai embora. Se Deus não mudar, ninguém muda. E o Senhor nos dá na nossa oportunidade isso para fazer. Mas essa não é a mensagem. Agora, escute, essa igreja foi crescendo de uma forma tão poderosa. Só que ela não foi crescendo na horizontalidade, ela foi crescendo na verticalidade. Fez meio a Torre de Babel, falou assim: sabe uma coisa? Não vamos sair daqui, está tão bom aqui, vamos ficar juntinho aqui. Não, mas Jesus falou que nós temos que ir até os confins da terra. Não, aqui está melhor. Ai, tá bom. Diz que a igreja tinha paz em Jerusalém. Não, aqui está legalzinho, vamos ficar aqui, né? Nabal, eu acho que foi que construiu a terra, a Torre de Babel. Não, vamos sair daqui não. O negócio é para Deus te mandar encher a terra. Não, vamos ficar aqui. Igualzinho lá em Jerusalém. Todos aqui felizes, contentes, juntinho. Aí Deus falou: opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Está crescendo para cima. E o Senhor quer que cresça para cima na verticalidade e comunhão com Ele, mas quer que cresça também na horizontalidade. Verticalidade e horizontalidade. No vertical e no horizontal. Então Deus sabe como mover as nossas vidas, queridos. Diz a palavra que começa por Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, prega a palavra com sabedoria. E os doutores da lei não conseguem debater com Estevão, não conseguem argumentar com Estevão. De tão grande era a sabedoria que o Espírito Santo dava a Estevão. E Estevão começou a falar desde Adão, passa por Noé, e vem passando por Abraão, Isaac e Jacó, e vai contando a história dos profetas maiores, dos profetas menores, passa por Davi, vai passando, e chega em Jesus. E eles não conseguem suportar o peso, não tem argumento para debater com Estevão. Então eles falam assim: vamos matar esse homem. Não tem jeito de debater a palavra, então vamos matar ele. E diz que pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão. E diz a palavra do Senhor que aí, entre esse apedrejamento, estava aí um homem chamado Saulo, que depois seria um dos maiores dos apóstolos. Saulo estava aí e diz que ele estava segurando as túnicas daqueles que estavam apedrejando Estevão e concordava com aquilo que estavam fazendo. Então, mataram Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, aquele que primeiro morreu pela causa de Cristo. Matam Estevão. Levanta-se um montão de pedras sobre Estevão, e ali estava Saulo. E diz a palavra, no versículo seguinte, no capítulo 8, que também, no versículo 1 do capítulo 8, diz que também Saulo consentia na morte dele. Saulo, que depois se transformou em Paulo, consentia na morte dele. E diz que naquele dia, desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos.
Deus falou assim: opa, está crescendo muito para cima, esse meu projeto, o projeto é expandir-se do lado, então vamos fazer o seguinte, Deus sempre sabe como nos fazer mover. O que tem que fazer? Manda uma perseguição. E diz que veio a perseguição à igreja que estava em paz. Deus nos chamou para cumprir um propósito. Se eu não estou cumprindo o propósito pelas boas, o Senhor vai buscar um jeito de nos empurrar pelos maus. Se nós não estamos obedecendo na paz, então o Senhor mandará algum tipo de guerra. Então diz que veio uma grande perseguição depois da morte de Senhor. Uma grande perseguição. De sorte que a igreja foi espalhada. Todos. Nós estamos falando de 50 mil pessoas. Foram espalhadas. Ou seja, eles tiveram, irmão, que abandonar tudo. Aqueles que tinham uma casa tiveram que abandonar a sua casa. Ou fica na casa e é preso e morre, ou abandona a tua casa. Ou continua na universidade, abandona a tua universidade e escapa pela tua vida, ou fica ou morre. Diz que eles arrastavam as pessoas, metiam na prisão, chicoteavam, matavam outros, declaravam que Cristo era o Senhor, era perseguido, era morto, era apedrejado, era preso. De tal modo que eles escaparam, irmão, sem eras e sem beiras. Eles saíram e deixaram tudo. Pessoas que tinham trabalhado a vida inteira por uma casa, naquela época não tinha carro, mas vamos dizer, por um cavalo novo, por um pedacinho de terra. Agora eles tinham que abandonar aquilo, abandonar o seu barco de pesca, abandonar a sua terrinha, abandonar os seus familiares pela sua vida. Eles se espalharam, foram para outros países, foram para outras cidades, perderam tudo. Muitas vezes eu olho e falo assim: Senhor, será que nós, desta geração, suportaria isso? Se hoje Deus permitisse que baixasse um decreto e dizendo a partir de agora, aquele que continuar glorificando a Deus na igreja, aquele que continuar dizendo que é cristão, aquele que continuar declarando a sua fé em Cristo, a partir de agora ele não vai poder mais trabalhar, ele vai perder a sua casa, ele vai perder o seu carro, ele vai perder os seus estudos, ele vai perder qualquer privilégio, ele não vai poder comprar, ele não vai poder vender. Será que nós permaneceríamos fiéis, irmãos? Será que nós temos essa capacidade? De vez em quando eu penso e duvido de mim mesmo. Será que eu teria capacidade? Será que nós temos? Será que o meu amor por Deus realmente me levaria a isso? Porque diz que eles foram espalhados, ou seja, eles tiveram que fugir e deixar tudo para trás. E o meu futuro? E a minha poupança? E o meu fundo de garantia, o meu 13º e a minha empresa? E diz que eles foram espalhados por todos os lugares. Mas só que uma coisa linda que acontece aqui, olha o versículo 4. Olha aqui, 8:4. Os que, porém, andavam espalhados, ou os que foram espalhados, iam por toda parte pregando a palavra. Isso aqui é muito poderoso, querido. Aleluia. Mas eles perderam tudo. Põe entendimento, eles perderam tudo. Era para eles saírem andando dizendo assim: por que eu fui entrar nessa seita do Nazareno? Por que o Senhor está permitindo isso comigo? Por que o Senhor está me dando essa dor? Por que o Senhor está permitindo esse tumor? Por que o Senhor está permitindo essa escassez na minha casa? Por que o Senhor está permitindo esse problema na família? Por quê? Eles não saíram, irmão, pelo caminho murmurando, dizendo: eu não vou ser mais crente, não. Porque depois que eu comecei na igreja, tudo começou a dar errado. Depois que eu comecei na igreja, tudo começou a dar para trás. Depois que eu comecei na igreja, meus amigos me abandonaram. Eles não saíram falando isso, não, queridos. Era tão grande a convicção deles. Era tão grande o que eles tinham, que nada mais importava. E eles foram esparcidos, mas a estratégia do inimigo caiu por terra. É como você pegasse uma churrasqueira quando está com aquele carvão bem aceso, né? Aquele
carvão bem aceso, aí você pega assim e joga num capizal seco. Você pega aquela brasa viva e joga em cima de um pasto seco. Aquilo ali causa uma combustão. Foi isso que aconteceu. Veio a perseguição. Deus pegou a churrasqueira com aquelas brasas vivas que eram os cristãos e atirou no mundo, jogou. E aonde eles caíam, causava um incêndio. Oh meu Deus do céu, quem está entendendo nesta noite aqui? Precisamos desta graça. Deus está dizendo: olha, eu preciso de você como um carvão não apagado, mas um carvão em brasa. Onde quer que você esteja, no trabalho, na escola, na rua, na avenida, na feira, no açougue, no ônibus, na fila do banco, que você seja sal e luz desta terra. É algo glorioso. Aonde ele chegava, ele dizia: Jesus Cristo continua curando, Jesus Cristo continua libertando. Aonde tinha morte, eles levavam vida. Aonde tinha prisão, eles levavam libertação. Aonde tinha demônios, eles expulsavam. Aonde tinha pessoas doentes, eles curavam. E diz a palavra no versículo seguinte, olha aqui, que Filipe, versículo 5, desce Filipe, um daqueles que foram espalhados, desce Filipe à cidade de Samaria. Filipe não iria a Samaria. E por que Filipe não iria a Samaria? Porque judeu tinha raiva de samaritano. Samaritano não se unia com israelita. Israelita tinha raiva de samaritano. Mas pela perseguição diz que Filipe desce à cidade de Samaria e pregava-lhes Cristo. Ele não estava dizendo: ó estrangeiro, o que você está fazendo aqui? É que houve uma perseguição lá, é que o Lula, é que o STF, é que é isso, estão me perseguindo. Não, ele chegava e falava de Jesus. Pregavam Jesus. Pregavam Jesus. Quem sabe, João, Filipe nem sabia que tinha o dom de cura. Filipe nem sabia, porque lá em Jerusalém não tinha oportunidade de pregar. Todo mundo lá era crente. Todo mundo lá, quando tinha enfermidade, não buscava Filipe. Quando tinha enfermidade, buscava Pedro, porque a sombra de Pedro curava. Quando buscava alguém para um conselho, não buscava Filipe. Buscava quem? Buscava Tiago, irmão de Jesus. Quando tinha alguma dúvida, buscava os apóstolos. E Filipe estava ali. Aí Deus falou assim: não, é muita graça, é muito poder sobre a vida de você, para você ficar aqui dentro perdendo tempo. Vou jogar você para fora. Filipe chega em Samaria, e diz a palavra que quando Filipe chega, ele prega a Cristo. No versículo 6, quando você começa a pregar a Cristo, perde o medo, perde o temor. Diz a palavra que as multidões reunidas prestavam atenção o que Filipe dizia. Ou seria, Filipe em Jerusalém era o zero à esquerda, mas Deus sabe como usar zeros à esquerda quando está um pouquinho distante. Filipe estava ali, ele nem sabia que podia. Daqui a pouco Filipe é seguido por uma grande multidão, e diz a palavra que o Senhor Jesus, atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E que sinais era esse? Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O que Deus está falando conosco nesta noite? Até quando nós vamos ficar em Jerusalém? Até quando nós vamos pegar tudo que o Senhor nos deu e sentar em cima? Até quando nós vamos ficar economizando a graça que o Senhor nos deu? Eu sempre lembro do versículo de Paulo, quando ele fala assim: eu não sou merecedor de ser apóstolo de Cristo, e nem merecedor de ter visto Cristo com os meus olhos, e nem de ter sido ensinado por Ele, mas a graça do Senhor para comigo não foi em vão. Mas a graça do Senhor para comigo não foi em vão. Eu, agradecido, trabalho e trabalhei mais do que todos os demais, porque eu persegui a igreja do Senhor Jesus. E o que me chama a atenção é que Paulo dizia: a graça do Senhor para comigo não tem sido em vão. Pergunto para vocês esta noite: a graça do Senhor para contigo tem sido em vão? O Senhor investiu muito em nós para não dar em nada. O Senhor investiu muito em mim e em você, para a gente ficar sentado em cima e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. O Senhor investiu muito em nós, para nós não orarmos pelos enfermos, para nós não liberar palavras proféticas, para nós não sairmos por aí e causar um incêndio aonde quer que nós cheguemos. O investimento de Deus foi muito poderoso nas nossas vidas. E quem sabe você diz assim: pastor, mas eu não sei fazer nada, eu não sei que dom que eu tenho. Como se descobre o dom
embaixo. É exatamente isso que eu quero que você faça, Felipe. Mas pastor, se eu orar e Deus não curar, o problema não é teu. Mas Senhor, se eu orar e não acontecer nada, o problema também não é teu. Você está indo direcionado pelo Senhor. Faça de tal modo. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, tem muita gente triste por aí. Tem muitos lugares que estão entristecidos, deprimidos, oprimidos, arrebentados, e mais preocupado, egoísta. Pensando somente em nós. Eu lembro da história, que essa história termina. Tinha um certo missionário que evangelizou a parte alta aonde fica o Monte Everest. Ele saía pelas aldeias e aquele clima é um clima muito louco. De repente está legal, daqui a pouco cai uma nevada e cobre tudo, tapa tudo. Então nesses caminhos tem alguns abrigos pelo meio do caminho, já para isso mesmo. E esse missionário estava com o seu discípulo, depois de evangelizar um povoado ali distante, estava passando por aí. De repente caiu sobre ele uma grande nevada, a tal modo que a neve subiu até o seu joelho. Nós já caminhamos em neve, caminhar em neve até o joelho não é fácil. Você tem que desenterrar um pé, coloca o outro, afunda o outro, vai caminhando com muita dificuldade. E estava ele com o seu discípulo e falou assim: nós não podemos ficar aqui, então avançaremos até o próximo abrigo. Mas a gente não pode ficar aqui, senão nós vamos morrer. Vamos continuar caminhando. Quando eles chegaram a uma certa altura, tinha um homem caído na neve. A neve já estava cobrindo ele. Então esse missionário se aproximou, tocou no homem e viu que ele ainda estava vivo, mas muito debilitado. Ele olhou para o seu companheiro e falou assim: olha, vamos levar ele conosco. O companheiro falou assim: não, já está difícil nós caminharmos sozinhos, sem peso algum. Como é que nós vamos levar? Nós vamos morrer. Morre eu, morre você e morre ele também. Ele falou: mas eu não posso deixar ele aqui, ele está vivo ainda. Eu não posso abandonar ele aqui. Aí o seu companheiro falou assim: ah, bom, se você quiser levar ele, leva. Eu não me comprometo. Então ele pegou aquele homem e jogou nas suas costas, como o soldado faz, né? O soldado pega aqui pela perna e joga aqui. E foi caminhando devagarzinho. O seu companheiro, como estava leve, foi embora. E ele ali devagarzinho foi levando, foi caminhando. Quando ele caminhou um bom tempo, ele viu outro homem cair. Quando ele chegou lá perto do outro homem, era o seu companheiro que havia abandonado ele lá atrás. Não aguentou a nevada. E quando ele parou, tocou, viu que ele estava morto. Ele pegou o homem que ele pegou lá atrás, jogou nas costas de novo. Não posso fazer mais nada por esse. Vou continuar levando esse. Quando passou um bom tempo caminhando, ele chega no próximo abrigo. O próximo abrigo tinha lenha, tinha fogo. Ele acendeu o foguinho lá, aqueceu-se ali perto com o outro. E ele, junto com outras pessoas que estavam no abrigo também, ele ficou pensando, dizendo: por que eu, com peso nas costas, consegui chegar? E o meu amigo, que estava sem peso algum, sem nenhuma carga, ficou pelo meio do caminho. Então entre eles tinha alguns amigos ali que estavam também no abrigo. E falou assim: sabe por quê? Porque quando você pegou esse homem e jogou nas tuas costas, esse homem te aquecia e você aquecia ele. Muitas vezes nós estamos morrendo porque nós deixamos companheiros para trás, deixamos soldados feridos para trás, pensamos que vai ser para nós um fardo. Eu já tenho os meus problemas, eu já tenho as minhas dificuldades, eu já tenho as minhas aflições, eu vou me meter na aflição do outro. Que cada um se vê por si. E o Senhor está dizendo: eu não criei uma igreja, eu não formei uma igreja, eu não fundei uma igreja egoísta.
sabe compartilhar, ajudar, levar a carga um dos outros. E quando ele pegou aquele homem e jogou nas costas dele, aquele homem protegia ele da neve e do frio, e ele, com seu suor e caminhar, protegia o homem. Isso que o Senhor está falando para nós nesta noite. Precisamos causar alegria em muitos lugares que estão vivendo tristes, sem perspectiva. Não estão mortos ainda, mas estão agonizando. Não morreram ainda, mas está precisando de alguém que passe e coloque ele sobre as costas. A tua dor a partir de agora será a minha dor, minha amada. A tua preocupação não será somente a sua. Como que nós estamos precisando? Eu não entendo. Como crente precisa de terapeuta. Eu não estou dizendo que é contra você buscar um psicólogo, terapeuta. Não estou dizendo isso. Se nós, como cristãos, fizéssemos o trabalho que o Senhor nos mandou fazer, não precisaríamos de psicólogos nem de terapeuta. E por que nós estamos precisando de terapeuta e psicólogo? Porque as pessoas não confiam em nós. Dependendo da pessoa que você abrir o coração, ele vai contar para todo mundo de uma forma totalmente distorcida aquilo que você contou em secreto para ele. E a igreja não pode ser isso. A igreja tem que ser um grupo de pessoas que, se alguém abrir o coração para você e contar mais profundo dos seus pecados, dos seus temores, dos seus medos, você tem que pegar aquilo ali e guardar como um tesouro no teu coração. Por isso que pagamos psicólogos e terapeutas para conversar 1 hora com ele, para nos entupir de remédios, porque na igreja não estamos cumprindo o que o Senhor nos mandou. Portanto, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros. Para quê? Para que sejam curados. Glória a Deus, coisa linda, meu Deus. Aleluia. Então nada pode parar. Ah, pastor, é que o meu problema, é que o meu negócio, é que a minha firma, é que a minha empresa. Tem alguns irmãos aqui que eu converso, irmão, você está sumindo da igreja agora, o que está acontecendo? Não, pastor, estou trabalhando demais. Não, pastor, tem que fazer isso. Eu falei, está valendo a pena? Está valendo a pena? Você está dormindo bem de noite? Não, não consigo dormir direito. Vai até naquela correria, e eu vou para lá, e eu venho para cá. E a família, como é que está? Ah, pastor, a família entende, eu estou trabalhando para dar uma vida melhor para eles. E muitas vezes a família não está querendo vida melhor, a família está querendo que o pai sente, que o pai escute, que o pai lhe dê um abraço e diga, estou aqui. Não tenho picanha para te dar, mas eu tenho uma moela. Mas eu estou aqui. Lá em casa eu sempre falo para meus filhos assim, olha, o Vinícius de vez em quando ele compra os negócios para ele. Eu falei, não, agora ele já não compra mais. Eu falei para ele, rapaz, quando você comprar uma coisa para você, você tem que comprar para todo mundo. Não, ou compra para todo mundo, não compra ninguém. Eu vou na rua e tem dia que eu passo assim, de frente de um doce, de um negócio, dá vontade de comer, eu falo, vou comer. Aí eu penso na esposa e falo, puxa vida, eu vou comer, mas tem que levar para ela também. Aí o dinheiro me também não alcança, eu falo, então não vou comer também. Se eu não como, ela também não come. Se eu não tenho para mim, para os meus filhos, então para mim também eu passo tomando água. Ou é para todos, ou não é para ninguém. Aí eu quero as bênçãos de Deus, e os outros, cada um se vê como sai de diante. Igreja não é isso. Igreja é um grupo que se ajuda, que se ama, que se corrige, que se exorta. E o amor de Deus está também na exortação. Inclusive, um dos dons do Espírito é o dom de exortação. Nós precisamos exortar, aprender a exortar o irmão. Chamar do ladinho e dizer, essa semana chegou o irmão e falou, pastor, o irmão está fazendo uma coisa que não está me gostando. Eu queria que o senhor me ajudasse a resolver. Eu falei, irmão, resolva você. Você já cumpriu Mateus 18? O que está escrito em Mateus 18? Se alguém pecou contra você, vai você sozinho a ele e exorta ele. Fala para ele que o que ele está fazendo, porque muitas vezes a pessoa faz, irmão, não é com má intenção, é inocência. Mas feriu o irmão, aí o irmão, ao invés de confrontar o irmão, ele vai contar para o outro, já vira uma fofoca, ao invés de falar para a pessoa certa. E quando você fala para a pessoa, se a pessoa é um cristão, meu irmão vai falar assim, irmão, pastor, realmente, irmão, eu nem pensava que eu estava te ferindo, querido. Me perdoa, não foi intencional, porque o cristão que é cristão, ele é ovelha, e a ovelha aceita a correção. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos viver sair desse nível de estagnação, de que disse, me disse, quem resolve é o pastor, quem resolve é fulano, quem resolve é a liderança. Não, nós temos esse ministério de ajudar ao outro, e isso inclui a exortação, exortai-vos uns aos outros, quanto mais que vocês veem que a vinda do Senhor está perto. Glória a Deus. Eu amo Jesus Cristo. Aleluia.
Eu amo a sua palavra. E eu amo vocês. Não fui chamado para gostar. Você não foi chamado para gostar de ninguém. Você não foi chamado para gostar de ninguém. Ah, desse eu gosto, desse eu não gosto. Gostar é aquele negócio. Eu gosto de feijão, mas não gosto de arroz. Eu gosto de costela, mas não gosto de frango. Eu gosto do azul, mas não gosto do preto. Isso é gostar. Eu não fui chamado para gostar e nem você foi chamado para gostar de ninguém. Você foi chamado para amar. E amar é suportar as indiferenças. É suportar o mau gênero. É suportar coisas que muitas vezes a gente olha e fala assim: ah, isso aqui não vale a pena, isso aqui é bobeira na minha cabeça. E a coisa que nós vemos que vai dar problema, nós sentamos e consertamos. Não podemos deixar para depois. Aí diz a palavra que o Senhor começa a acrescentar aqueles que hão de ser salvos. Isso é algo maravilhoso. Coloque-se de pé nesta noite. De tal modo que os que foram espalhados saíram como brasas vivas. Saíram como brasas vivas.